Boa noite, tudo bem? Mais uma live falando sobre aparelho digestivo. Então aqui a gente fala um pouquinho sobre algumas doenças, sobre algumas condutas que a gente pode fazer no decorrer, da nossa vida para a gente melhorar o nosso aparelho digestivo, melhorar a nossa saúde. Toda quarta-feira a gente está aqui nesse horário, 20 horas, 19h57, para discutir um pouquinho. Já tem gente entrando, a Vitória Veloso, a Samara, nutricionista. Tudo bem, Samara? A gente tem que marcar nossa live, hein, para a gente discutir aqui com o pessoal, ensinar algumas coisas sobre a parte alimentar, orientar algumas mudanças que são muito importantes para melhorias do estômago, da vesícula, do intestino. Tem muito alimento que a gente pode comer, que traz muitos benefícios, e a gente tem coisas que a gente precisa diminuir ou cortar. E aí a Samara é uma excelente nutricionista e em breve a gente vai agendar essa live. Vamos só esperar aí o pessoal. Vamos agendar sim, Samara. Vamos agendar em breve. A gente está também elaborando um e-book, falando um pouquinho sobre o estômago, algumas orientações sobre gastrite, refluxo, como controlar, como prevenir, como tratar. Em breve eu vou estar lançando esse e-book e mais para frente um curso, também vou fazer um curso online sobre os cuidados com a digestão, tá? Então não perca, o pessoal que acompanha aqui a gente, em breve vai estar tendo essa oportunidade de participar desse curso comigo. Vamos lá, Simone, Sheila, deixa o pessoal entrar e aí já a gente vai começar. Tem muita coisa importante para falar, algumas coisas que a gente fez essa semana. Foi uma semana, a gente está na quarta, mas segunda e terça foi bem corrido, algumas cirurgias bem importantes, uns casos interessantes que eu quero contar um pouquinho dessas histórias para vocês. A minha intenção ao falar dessas histórias é mostrar que são pessoas comuns do dia a dia que acabam detectando um problemão que a gente poderia tá antecipando a esses problemas e evitar. Essa é a intenção dessas histórias que eu conto. Algumas delas realmente são verdades, acontecem no meu dia a dia. Isso mesmo, vamos estar nesse curso. Olha, a Vivi tá aqui comigo, né, Vivi? A minha vizinha, amiguinha da minha filha, já tá aqui querendo aprender com a gente. Vamos lá. Bom, então toda quarta-feira a gente tá aqui para falar um pouquinho sobre doenças do aparelho digestivo, orientá-los algumas condutas para melhorar a digestão e também tá falando de algumas doenças que estão muito frequentes, que são muito frequentes e que a gente pode prevenir, através de uma avaliação periódica, indo num médico, e aí fazendo um check-up, sendo examinado e cuidar. A orientação maior é principalmente para evitar complicações futuras. Então, bem aqui tem uma caixinha, vocês podem aqui colocar suas dúvidas. Eu vou selecionando as perguntas mais frequentes que são feitas de sábado até terça-feira, e aí eu seleciono entre 5 a 10 perguntas, para a gente não ficar uma live tão longa, porque eu sei que é cansativo, e todo mundo tem suas atividades, mas a intenção aqui é agregar valor na vida de todo mundo, para que vocês sejam promulgadores, promotores também de informações para auxiliar as pessoas. Muitas vezes a gente não tem problema nenhum, mas tem o vizinho, tem alguém da minha família passando por algo semelhante, e a gente, se eximindo de orientar, a gente está podendo prejudicar a vida daquela pessoa. Barandinha tá aqui, André Baranda, meu anestesista, o cara é fera, parceiro aí da equipe, ele que faz as anestesias de todas as minhas cirurgias, felizmente tudo caminhando super bem, um entrosamento muito bom, os pacientes se beneficiando. Então vamos lá. Antes de mais nada, acho que tem algumas pessoas novas que ainda não me conhecem. Meu nome é João Bergamasco, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Então hoje o meu foco principal é falar da saúde digestiva, promovendo saúde, trazendo conhecimento para vocês. Eu trato tanto de doenças que não precisam de cirurgia, como doenças que precisam de cirurgia. Então, por exemplo, trato gastrite, refluxo,
problemas hepáticos, intestinais, mas muitas vezes algumas precisam de cirurgia, como pedra na vesícula, câncer de intestino, câncer de estômago, doença do refluxo. Algumas vezes a gente precisa operar e aí também eu sou habilitado para fazer esse tipo de cirurgia. Então, para quem não me conhece, mais ou menos esse é o currículo. Então vamos lá, ó. Primeira pergunta. Foi muito frequente, eu acho que como eu coloquei uma historinha falando sobre uma cirurgia complicada de vesícula, muitas pessoas começaram a perguntar nesses dias sobre isso. Ela falou assim: doutor, eu não sei mais o que fazer, tudo que eu como eu sinto dor do lado direito, a dor da vesícula. O que eu posso fazer? Então a resposta, infelizmente, é um pouco direta, mas se você já sabe que tem pedra na vesícula e está tendo crise, infelizmente tem que operar. Não existe outra possibilidade. Não existe um remédio para desfazer essas pedras, para removê-las. O tratamento é cirúrgico, onde a gente hoje remove toda a vesícula junto com as pedras. A gente não remove somente as pedras, é toda a vesícula, que é um saquinho que fica aqui embaixo do fígado, junto com as pedras, tá? A gente realiza essa cirurgia hoje por vídeo, são furinhos. Normalmente a gente opera num dia, dorme no hospital, no outro dia de manhã, estando tudo bem, casa. E aí vai tomar os remédios em casa, tomar todos os cuidados conforme a gente orienta, e em 5, 7 dias, praticamente sem dor, já volta às atividades tranquilamente, né? Pode voltar a dirigir, caminhar. Normalmente é dessa forma que acontece. Eu entendi a pergunta dela, o que ela poderia comer ou o que ela poderia tomar de remédio para que não tivesse essas crises. Então a única forma que nós temos de não ter crise na vesícula é não comendo alguns alimentos que facilitam. Então como é que a vesícula funciona? Toda vez que eu como alguma coisa que tem gordura, a minha vesícula se contrai, ela aperta, para jogar o líquido chamado bile no intestino. E aí essa bile se mistura com a gordura e faz a digestão da gordura. Porém, quem tem pedra, imagina a vesícula se apertando e cheio de pedra lá dentro, né? Vamos comparar. Pega um punhado de pedra na mão e aperta. Vai doer muito a sua mão. Agora imagine lá dentro da sua barriga, né? Um órgão se apertando, cheio de pedras. Com certeza é uma dor muito intensa. Então, para que a gente não tenha crise de vesícula, simplesmente a gente tem que cortar ao máximo tudo que tiver gordura. Porque se eu não como gordura, a minha vesícula não se aperta, eu vou minimizar o risco de ter dor, né? Então essa é a intenção. Ah, doutor, mas então eu não vou comer nada. Claro que vai. Muitos alimentos, eles não têm gordura. Então, por exemplo, você não vai ficar tomando leite, requeijão, iogurte, né, queijo. Tudo que é derivado de leite, normalmente é bem gorduroso. Então, uma orientação que é muito importante é cortar o leite. Ah, doutor, e o que eu vou beber? Ó, tem suco natural, tem água, tem chazinho. São outras formas, né, outros alimentos que não têm gordura e que não vai causar crise de vesícula. Tem que cortar tudo que for frito. Tudo que é frito tem mais óleo, né? Então não pode ser frito, de preferência cozido ou grelhado, né? Que aí a carne, o frango, o peixe elimina menos gordura nessas condições. Sem falar que tem que tirar a gordurinha da carne, tirar aquela pele do frango, não escolher um peixe tão gorduroso. Então realmente as pessoas têm que mudar o hábito alimentar. Quem só comia coisa gordurosa e precisa deixar disso, realmente vai ser muito difícil. Mas é melhor você se esforçar na parte alimentar para não sofrer uma crise que pode ser uma crise intensa, esperado de emergência. Então não tem escolha. Então faça direitinho, não coma nada gorduroso para não ter crise. Doutor, e aí? Eu tive crise, eu estou morrendo de dor aqui, o que eu faço? Normalmente a gente orienta a tomar analgésicos, né? A dipirona, paracetamol, o Buscopan, são remédios analgésicos que vão fazer com que não sinta dor. Mas esse não é o tratamento, é para evitar a piora.
Se passar dos 6 horas você continua com dor, a sua vesícula está acumulando pus, né? É uma colecistite, é uma inflamação da vesícula. Tem que ir no médico, tem que ser avaliado e algumas vezes precisa operar assim que chega ao hospital. Então é isso, se está com dor, remédios para dor. Se em 6 horas a dor não passou, vá para o pronto-socorro, porque pode se tratar de uma condição mais grave, tá bom? Aí ela, numa outra pergunta, ela falou assim, e qual é a hora certa de operar? A hora certa de operar é quando você descobre, né? A melhor situação, as mulheres, né? Como pedra na vesícula é bem mais frequente em mulher do que homem, né? A mulher ela vai mais ao médico, o homem dá trabalho pra gente, o homem não gosta de ir ao médico, normalmente quando ele vai a situação já tá bem complicada, né? Tem até uma pessoa aqui, ó, que a gente operou, que estava empurrando a pedra na vesícula já há algum tempo. E aí complicou, uma pedrinha saiu. Então eu falo especialmente para as mulheres porque elas são mais cuidadosas. Então a mulher foi lá, né, faz os seus exames de rotina com frequência. No ultrassom diagnosticou pedra na vesícula. A ultrassonografista fala, olha, tem uma pedrinha aqui na sua vesícula. Essa é a melhor condição, né? Descobriu, não sente nada. A cirurgia é bem mais tranquila, sem risco de complicar, sem risco de uma pedra sair. Então, detectou, é a melhor situação. Procura o especialista, o cirurgião, o aparelho digestivo, para realizar o procedimento, que tem tudo para ser muito tranquilo. Então, essa é a melhor condição. E doutor, como que eu sei que uma pedra pode ter saído da vesícula? São 3 sinais que a gente tem que prestar muita atenção. Então, se você já sabe que tem pedra na vesícula, começou a ter dor, né? Tá doendo bastante com frequência, tem que olhar o olho, ver se não está amarelo, prestar atenção na urina para ver se não está escura igual Coca-Cola e se o cocô não está branco. São esses 3 sinais: olho amarelo, o cocô esbranquiçado e o xixi escuro igual Coca-Cola. Muita gente pergunta assim, doutor, meu xixi tá escuro, tá igual Coca-Cola. Ó, pessoal, nem todo xixi escuro igual Coca-Cola significa que tem pedra na vesícula e uma pedra saiu, né? Às vezes a gente dorme, bebe pouca água, dorme, quando acorda de manhã e vai urinar, o xixi vai sair escuro. Isso é normal, tá? Só significa um xixi concentrado. Quando eu falo que quem tem pedra na vesícula e uma pedrinha saiu, o xixi fica escuro toda hora. Mesmo bebendo muita água, o xixi vai sair escuro, parecendo um chá, parecendo um baré. Quem é daqui da região norte conhece muito bem o baré. Muito parecido, tá? Então são esses 3 sinais, não esqueçam. Quando o amarelo fica muito intenso na pele, a pessoa fica toda amarelada, né? Existem casos que fica verde, começa a ter coceira. Muita coceira. É um sinal mais tardio, né, de que a pedra realmente saiu da vesícula. Bom, basicamente é isso. Sobre vesícula, essas perguntas foram as mais pedidas dessa semana. Se você tem dúvida, ó, coloque aqui na caixinha. Lembrando, bem aqui, ó, tem um coração, então aperta bastante nesse coração, que a gente consegue distribuir essa live para que outras pessoas também tenham acesso a essa informação. Beleza? Exatamente aí, ó, seu Valoar, exatamente isso que aconteceu. Pedrinha saiu da vesícula, deu um trabalhinho, mas está em casa, está super bem, se recuperando. Bom, outra pergunta feita com muita frequência esses dias. O que é gastrite, né? A gente vem tendo uma epidemia de gastrite. Eu nunca vi algo como esse antigamente. Tem uns 5 anos... as pessoas queixando muito de problemas no estômago. Então, gastrite, pessoal, nada mais é do que a inflamação da parede interna do nosso estômago. Vamos imaginar que o nosso estômago é uma bola. A parte interna dele é chamada de mucosa. Gastrite é quando essa mucosa está toda inflamada, tá? Isso se chama gastrite. Então não significa, eu estou com uma dorzinha no estômago, eu estou com gastrite. Não é isso. Muitas vezes a gente come um alimento que faz o nosso estômago produzir mais ácido que o normal
e aí acontece um desconforto. E isso pode ser bem esporádico, uma vez na semana, às vezes passa 2, 3 semanas sem sentir nada, depois volta a ter um desconforto. Isso não é gastrite. O nome disso é dispepsia. Então, dispepsia é quando o estômago produz mais ácido do que o normal devido a uma alimentação ruim. Comeu alguma coisa que fez o estômago produzir muito ácido e gerou desconforto. Gastrite é quando o estômago está todo inflamado e as dores, a barriga inchada, arrotando muito, né? É frequente. Todos os dias a pessoa sente isso. Comeu dói, comeu incomoda, comeu um pouquinho parece que comeu um boi, né? Tudo fica desconfortável. Isso fala mais a favor de uma gastrite. Então é importante a gente diferenciar. Então, se você vem tendo dores no estômago praticamente todos os dias, 3 vezes na semana, provavelmente você tem uma gastrite. Não é só um excesso de ácido no estômago, não. E aí precisa iniciar o tratamento, tá? Como que eu vou detectar se realmente eu tenho gastrite? Então, o melhor exame para detectar a gastrite é a endoscopia. Então, a gente passa um aparelhozinho aqui pela boca, normalmente com anestesia, dormindo, né? Meu anestesista está aqui, o Dr. Baranda, faz um remedinho na veia, a pessoa dorme, nem lembra que fez o exame, não sente dor. É assim que tem que ser uma endoscopia. Não tem que ser um exame que incomoda, que a pessoa tem medo. Não tem que ser dessa forma, tá? Tenho medo porque a gente sempre tem medo que o pior possa acontecer. Mas em mãos experientes e com uma equipe correta, é para sair tudo bem tranquilo. E aí a gente passa o aparelho com a pessoa já dormindo. A gente consegue estudar desde a garganta, o tubo chamado de esôfago, até o estômago. E aí lá no estômago a gente vê se ele está inflamado, se ele está avermelhado. A gente avalia se tem hérnia de hiato. A gente avalia se o tubo está inflamado, chamado de esofagite. A gente consegue ver se tem úlcera, se tem câncer. A gente consegue avaliar muita coisa, tá? Então o melhor exame para ver gastrite é a endoscopia, tá bom? A Laizinha acabou de chegar aqui, que adora participar, né, filha? Adora participar aqui com o papai. E qual o melhor tratamento para gastrite? Então, o melhor tratamento é remédio. Nós temos hoje muitos remédios, eu acredito que a maioria já conhece. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, deslanzoprazol, lanzoprazol, rabeprazol. Olha só o tanto de remédio que nós temos. Então, a base do tratamento das gastrites são esses remédios que nós chamamos de IBP, inibidor de bomba de prótons. Esses remédios eles diminuem a acidez do estômago e aí o estômago naturalmente consegue desinflamar. Mas o importante, tem muita gente aqui que toma omeprazol todo dia, mas o tratamento de gastrite não é, a maioria das pessoas toma a dose errada, toma de forma errada, toma pelo tempo errado e aí não consegue melhorar da gastrite. Então tem que saber a dose certa, a hora certa, a quantidade de semanas que tem que tomar para poder a gente ter efeitos, para ter resultado. Sem falar da alimentação. Não adianta eu tomar omeprazol todo dia e a minha alimentação ser muito ruim. O remédio está agindo para desinflamar e eu estou comendo coisas que inflamam. Então fica ali a briga, remédio e alimento, e infelizmente não vai ter resultado. Então, melhor tratamento, um inibidor de prótons, omeprazol, esomeprazol, pelo tempo certo, na dose certa e tendo uma orientação alimentar correta. Não adianta achar que só tomar uma dosezinha de omeprazol resolveu, pessoal, tá certo? O e-book que eu vou lançar bem em breve, acredito que aqui 2 semanas, e eu vou estar anunciando aqui para vocês, vai falar sobre tudo isso. Como tratar, que alimentos cortar, que alimentos eu posso comer, como diagnosticar, tudo isso vai estar lá bem explicadinho e aí vocês vão ter um acesso fácil para se ajudarem, tá? Outra pergunta. Doutor, eu tenho hérnia de hiato, eu tenho que fazer a cirurgia? É muito frequente chegar no consultório isso.
fez endoscopia, no laudo vem lá, hérnia de hiato por deslizamento. Então quem já fez endoscopia pode olhar lá. Hérnia de hiato tipo 1, hérnia de hiato tipo 2, tipo 3. É uma classificação que a gente usa. Então hérnia de hiato tipo 1 ou de deslizamento, normalmente não precisamos operar. Principalmente se a pessoa não sente nada. Se não sente nada, ninguém mexe, tá? E se a pessoa tem a hérnia e tem muito refluxo, o tubo todo inflamado, tem a hérnia de hiato, tem chance de precisar de cirurgia, porque só o remédio pode não resolver. Doutor, o que é hérnia de hiato? Hérnia de hiato é quando o nosso estômago, que fica no abdômen, ele começa a subir para o tórax. Então quando a gente come, o estômago sobe e às vezes ele fica aqui, ó, no tórax. Muitas pessoas queixam de dor atrás do peito, arrota muito, parece que o alimento vem até a boca. Por quê? Porque o estômago saiu da posição que ele deveria ficar. E aí muitas vezes precisa de cirurgia, mas não são todas as vezes, tá certo? E a última perguntinha que foi bem frequente foi falando sobre hemorroida e dor no ânus. Muito importante essa pergunta. Essa pessoa que fez essa pergunta, ela falou que ela não consegue sentar, que ela sente muita dor na ponta do osso, no cóccix. E se podia ser hemorroida. Então, olha só, existe uma doença que ela não é muito frequente, mas ela é uma doença de difícil tratamento e o nome é difícil, anota aí. Coccigodinha. Coccigo de cóccix, dinha de dor no cóccix. Normalmente isso acontece porque o cóccix é o último ossinho lá da coluna, lá embaixo, já perto do ânus. Muitas vezes a pessoa teve uma pequena fratura, quebrou esse cóccix e aí inflama. Por isso que quando a pessoa senta, o cóccix está quebrado, fica traumatizando e fica uma dor insuportável, tá? Isso aí é frequente em pessoas que sofreram queda. Sofreram queda sentado, bateram um bumbum e ali pode ter feito uma pequena fratura no cóccix. É muito frequente em quem anda muito de moto ou anda muito de bicicleta, que fica, ó, saculejando em cima da moto, fazendo traumatismo. E aí pode ter essa coccigodinha. Normalmente a hemorroida não dói assim, tá? A hemorroida dói quando o cocô está muito endurecido, quando precisa fazer muito esforço para evacuar, as fezes passam pelo canal do ânus e aí rasga a hemorroida e aí sente dor e sangra. Normalmente é esses sintomas. Tá bom? Era só para esclarecer a diferença entre hemorroida e essa dor da fratura do cóccix. Então vamos para as perguntas. Quem tiver, ó, pode colocar aqui qualquer assunto. Hoje eu falei mais sobre vesícula, estômago, refluxo e essa dor no cóccix. Então, sintam-se à vontade para fazer as perguntas e aí a gente vai respondendo. E aí já eu vou contar algumas histórias que são importantes para vocês entenderem alguns casos. Ó, uma pessoa perguntou assim: doutor, o remédio para H. pylori serve para gastrite? Muito boa essa pergunta. Então, uma das principais causas de gastrite, o que faz o nosso estômago inflamar, é essa bactéria chamada de H. pylori. Então, se a gente trata essa bactéria, se a gente extermina com as medicações, tomando corretamente, eu vou tirar o fator que está agredindo o meu estômago. Naturalmente, o meu estômago vai melhorar, vai desinflamar e aí volta a ser um estômago praticamente novo, né? Vai depender agora da sua alimentação, do que você consome. Importantíssimo, como que a pessoa pega H. pylori? A gente pega através da alimentação. Normalmente a gente come em locais, em restaurantes ou até mesmo em casa. E quem prepara o alimento não teve muito cuidado na higiene das mãos. Então, às vezes, a mão está contaminada com H. pylori, acaba transmitindo para o alimento. E quando a gente consome esse alimento, vem H. pylori junto. E aí ela vai para o estômago e se aloja. É muito frequente pessoas falarem assim: doutor, eu já tratei 2 vezes, 3 vezes, não mata essa bactéria. Na verdade,
ou a pessoa não tomou o remédio correto pelo tempo certo, ou a pessoa pegou de novo a bactéria. É muito frequente isso. Fez o tratamento certinho, depois de 2, 3 meses voltou a se alimentar de forma totalmente errada e acabou pegando novamente a bactéria, tá? Então quem tratou 2, 3 vezes tem que rever, ou tá comendo errado ou não fez o tratamento como deveria, tá bom? Mais alguma dúvida, pessoal? Vamos lá? Ó, o Valoar perguntou assim: minha mãe tem 76 anos, tem uma hérnia no umbigo há muito tempo. Ela pode fazer a cirurgia? Então, não é porque a pessoa é idosa que ela não precisa operar. É muito frequente, né, o idoso ter complicações. Evita operar e aí acaba que... O que é hérnia? É um buraquinho no músculo. Acaba que o idoso ele é difícil, porque ele não quer ficar dependente, ele gosta de fazer as coisas dele, gosta de varrer a casa, de ir pro quintal. Às vezes, sem querer, faz um esforço físico, o intestino entra lá dentro da hérnia e tem que operar de urgência. Então, a minha sugestão é, precisa passar por uma avaliação. Se é um idoso, vamos supor aqui o caso, tem 76 anos, mas a carinha tá boa, é independente, caminha, se cuida. Você olha para o idoso e fala, esse vai chegar lá nos 90, vai chegar nos 100 anos, tá inteiro. Opa, esse idoso, ele pode operar, porque a cirurgia vai ter benefício e vai evitar uma complicação no futuro. Mas, por exemplo, já chegou comigo senhor, paciente de 60 anos, e eu olhei para ele, ele tinha cara de 90 anos. Ou seja, ele estava muito ruim, ele estava acabadinho, né? Coração ruim, pulmão ruim, pressão ruim. Então, mesmo ele tendo 60, não podia operar. Ele não ia aguentar a cirurgia. E a gente já fez cirurgia em paciente de 90 anos, que o vozinho estava lá, ó, inteiro, queria operar porque ele queria chegar nos 100, a cabeça boa, lúcido, caminhava, independente, fez a cirurgia. Então, idade não significa nada. Se é um idoso que está ótimo, cirurgia. E se ele quiser operar também, tá? Isso é muito importante. Às vezes a família quer forçar para operar e o vozinho não quer. Se o vozinho é lúcido e ele tem opinião, é a opinião dele que a gente leva em consideração. Então, se ele falar que não quer operar, ninguém vai operar. Mas se ele quer operar e ele é inteiro, vamos operar, tá bom? Então, idade não significa nada. Mesma coisa serve para o câncer. Aqui a pergunta foi voltada para uma hérnia umbilical, que é uma cirurgia super simples, super rápida. Mas eu tenho pacientes que têm 72 anos que vão fazer cirurgia de câncer. Tá ótima, tá forte, aguenta a cirurgia, quer viver bastante. Então vamos fazer a cirurgia. Então a idade não é mais limite para a gente definir se faz ou não faz a cirurgia, tá bom? Vamos lá, ver se tem mais alguma pergunta. Alguém perguntou aqui, doutor, tem algum remédio para gordura no fígado? Tem remédio para gordura no fígado. A gente só tem que saber qual é a intensidade dessa gordura. A gente precisa saber se é grau 1, 2, 3. Às vezes já está começando uma cirrose. Então a gente precisa avaliar para começar o remédio. E também temos que cortar alguns alimentos para ajudar, tá bom? Mais perguntas? Vamos lá. Qual a importância dos probióticos para quem tem doença inflamatória do intestino? Ótima pergunta do Enos. Quem tem doenças inflamatórias do intestino, ou seja, essa doença inflamatória do intestino, pessoal, é uma doença autoimune. O que é isso? O nosso próprio corpo começa a produzir uma substância contra o intestino. Ele reconhece o intestino como sendo um vilão e, na verdade, é o nosso próprio intestino. E aí começa a inflamar. E aí, quando ele inflama, a pessoa começa a ter muita dor, muita cólica, começa a evacuar tipo diarreia, depois começa a evacuar com sangue. Isso acontece quando a doença está descontrolada. Uma das bases do tratamento é o probiótico. O que é probiótico? Probiótico nada mais é do que substâncias e cepas
de alguns micro-organismos que ajudam a recompor a flora do intestino. E aí essa flora modificada, uma flora intestinal nova, consegue ajudar a desinflamar o intestino. Ele é um bom fator no auxílio do tratamento, mas ele não é a base do tratamento, tá bom, Enos? Então, quem tem doença inflamatória do intestino, nós temos remédios específicos para isso, mas a gente utiliza o probiótico como um parceiro para ajudar a desinflamar mais rápido. Outra coisa, precisa cortar alguns alimentos, principalmente a lactose e o glúten. São duas substâncias que hoje a gente está estudando muito e a gente já conseguiu identificar que eles são pró-inflamatórios. São substâncias que inflamam muito o intestino. Então, as pessoas que têm esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal, eles devem evitar o leite, o glúten e os derivados para evitar que a doença se acentue, tá bom? Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Se tiver dúvida, colocar aqui, ó. Já temos aí 30 minutos de live para não ficar cansativo. É sempre um prazer a gente estar trazendo essas informações. E aí eu vou contar um caso que a gente realizou essa semana, uma cirurgia. E eu venho falando, né, dessa doença há umas 3 semanas. E aí eu vou relatar isso porque a gente fica assustado de ver uma doença tão avançada numa pessoa jovem, né? Então essa semana nós realizamos uma cirurgia de câncer de estômago num paciente de 56 anos. E aí o que me chamou a atenção é que quando foi feita a endoscopia, parecia apenas uma pequena úlcera, né? Não tinha nem cara assim de algo maligno, mas mesmo assim foi feita a biópsia e a biópsia veio confirmando câncer, adenocarcinoma gástrico. E aí foi fazer os exames chamados pré-operatórios, o tumor parecia que era removível, e aí, para nossa surpresa, quando a gente entrou no abdômen do paciente, o tumor cresceu mais para fora do que para dentro. Então enganou, né? Parecia um negócio pequeno, mas ele era extremamente grande. E ele também já tinha disseminado para o fígado, já tinha um carocinho lá no fígado. Então assim, no final tudo deu certo. A gente conseguiu remover a parte do estômago comprometido, conseguimos tirar esse nódulo do fígado, mas o que eu quero chamar, ele ainda está se recuperando, mas o que eu quero chamar a atenção é que às vezes é um problemão, né? E era um paciente que tinha muito pouco sintoma. A única queixa dele, comia um pouquinho, sentia a barriga inchada. Por que sentia isso? Porque o tumor estava lá no final do estômago, já querendo fechar a luz do estômago. Então quando ele comia, o alimento não conseguia passar para o intestino. E o alimento passava horas ali dentro, né? Então, pessoal, tem dor no estômago, tem sensação de empachamento, né? Tá perdendo peso, evacuou preto, tá com anemia, precisa fazer uma endoscopia. Não posterga, tá? Não posterga, porque a gente detectando no início é mais fácil de resolver, é só remover, né? Fazer a cirurgia com a intenção de cura. Muitas vezes nem precisa de quimioterapia ou radioterapia. Então vamos nos cuidar. Se você tem aí mais de 25 anos, comece a fazer seus exames de sangue, ultrassom, exames de rotina, para detectar de forma precoce e resolver o problema. Tá, papai já vai. Tá bom? Então eu vou estar finalizando. Minha pequena aqui tá morrendo de sono. Hoje a minha esposa tá trabalhando e eu sou o dono da casa. Então vou brincar um pouquinho agora e descansar. Espero que vocês, né, tenham aprendido bastante coisa. Quarta-feira que vem a gente tá aqui, então tem dúvidas, deixa aqui e aí a gente responde na próxima semana. Sabe qual é a minha escola? Essa daqui. É. Quem Tá bom? Comenta. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê. Cibele, depois eu respondo pra ti, tá bom? A gente vai finalizar pra não ficar tão tarde. Quarta que vem a gente tá aqui. Podem perguntando que eu vou respondendo por direct ou por mensagem. Lembrando, logo logo vamos ter o e-book falando sobre o estômago e um curso bem legal que eu tô organizando para ensinar vocês a cuidarem melhor do estômago.
Excelente noite. A gente se vê quarta que vem.